Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio e você está assistindo o Curtindo Nossa Viagem. Estamos perto de inaugurar mais uma nova companhia aérea, a ITA Transportes Aéreos. Mas antes disso, já tivemos várias empresas que infelizmente não existem mais. Hoje eu vou contar a história de alguma dessas empresas para você que está vendo aí no Face ou no Insta. Já corre lá pro YouTube para ver esse vídeo que está sensacional. E vocês que estão aqui e já são inscritos no Curtindo, então assista esse vídeo até o final, que eu sei que vocês vão gostar muito. Deixe seu check-in aqui no Curtindo Nossa Viagem. Você vai apertar os cintos e vai decolar esse like. E se o nosso serviço de bordo for bom, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar de voar nessa companhia, não é? E a gente está sempre com temas relacionados à viagem, cultura, história, diversão em família e principalmente tudo com muita economia. Nossas redes sociais estão logo aqui embaixo, então vai lá, se inscreve no Twitter, no Facebook, no Instagram, que tem muita coisa boa, muito stories rolando por lá. Essa semana eu vou falar de Beto Carreiro lá nos stories, aqui eu vou falar de avião, vou falar de companhias aéreas que não existem mais. Então fica de olho que tem muito assunto rolando por aí. E eu tenho uma super novidade para vocês, tá? Estou criando um grupo de viagem no WhatsApp, onde através desse grupo vamos nos ajudar com dúvidas sobre viagem, vamos divulgar aquelas mega promoções imperdíveis, aquelas promoções tipo viagem para Nova York, enfim, sabe aquelas promoções perdidas que muita gente coloca aí, opa, achei, vamos divulgar isso daqui, que dura minutos. Então, se tudo der certo, vai ter divulgação disso, né? Eu dependo de vocês para estar entrando nesse grupo lá no WhatsApp, para a gente estar se ajudando. Afinal, o que a gente mais gosta de fazer é viajar. E quanto mais econômica for essa viagem, melhor para todos nós, não é? E por lá também, eu estou fazendo esse mês agora de março, Curtindo Nossa Viagem está fazendo 3 anos de vídeo aqui no YouTube para vocês. Quem é novinho não sabe, né? Se bem que Curtindo Nossa Viagem também é novinho, 3 anos é novinho, né? E para comemorar esse período de 3 anos, vocês vão me entrevistar, vocês vão entrevistar o Curtindo Nossa Viagem. Sabe como? Faz aquela perguntinha, um videozinho com 20 segundos, 10, 20 segundos. Márcio, e tal, o que você acha, não sei o que lá, daquele lugar, e qual foi a melhor viagem, não sei o que lá. Faça a sua pergunta, deixe no grupo lá do Curtindo Nossa Viagem, no WhatsApp, esse grupo que eu vou criar. Também pode deixar no Instagram, no direct, pode deixar no e-mail, não tem problema. Onde você deixar a sua pergunta, se identifica. Fala o nome do seu canal, se você for produtor de vídeo, assim, igual a mim, igual Curtindo Nossa Viagem. Não é concorrência, isso é a gente se ajudando a conhecer vários destinos, tá? Então, faça o seu vídeo, deixe pra gente e logo logo vai ter um vídeo dessas perguntas e eu vou estar respondendo. Então, aproveite para matar a curiosidade do que é o Curtindo Nossa Viagem, né? Bem, amigos, vamos falar dessas que já voaram pelo nosso país, que algumas ficaram nas nossas memórias e outras foram até esquecidas, né? Talvez os mais velhinhos vão lembrar, né? Os mais novos talvez não. Aliás, a maioria pensa que eu vou falar de Varig, de Avianca do Brasil, de VASP. Nananina não, gente. O Brasil tem dezenas de empresas aéreas que voaram para todos os lados e até para o mundo afora. E ainda tem dezenas de empresas de transporte de carga que, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar uma página aqui do Wikipedia, onde tem algumas dessas empresas, não tem todas, tem algumas dessas empresas, tem empresas que nem foram relacionadas aí no Wikipedia. Vocês podem até pensar que a primeira grande empresa aérea nacional foi a Varig, mas vou te surpreender, porque a Varig nasceu regionalzinha. Depois eu vou explicar isso aí. Quando chegar a vez da Varig eu vou explicar. Calma, gente. Sem brigas. Você já ouviu falar na Pan Air? Não? Um pouco antes de ter esse nome bem familiar para viajantes do mundo inteiro, pois ela sim era braço subsidiário da Panam. A nossa Pan Air tinha um nome assim meio exótico, né? Nirba do Brasil. Isso mesmo, que esse nome estranho.
Esse nome, assim, NIRBA do Brasil, tem as suas iniciais nas cidades de Nova York, Rio e Buenos Aires, porque voava nesses 3 destinos, né? A empresa, desde sua inauguração no ano de 1929, fez bastante sucesso até meados da década de 50. Ela praticamente dominava os nossos céus. Mas tudo teve seu fim no início do governo militar, no ano de 1965. A empresa foi fechada através de um decreto. Outra companhia aérea bem antiga, mas bem antiga mesmo, ainda não estou falando de Varig nem de VASP, sim, dos Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. Fundada em 1943, a empresa tinha uma origem bem com um pezinho lá na Alemanha, mas na época, com a Segunda Guerra acontecendo, se desvinculou dessa origem, né? Pega mal, né? Alemanha e tal, Segunda Guerra, enfim. Ela voava por todo o território nacional e também para outros países pelo mundo. Tinha voos para Buenos Aires, tinha voo para Porto Rico, tinha voo para Washington, não esse Washington que está aparecendo aí para vocês, agora sim, esse Washington aí. Voava também para Nova York. Bem, sem dúvida, na sua época, era uma das principais empresas aéreas brasileiras. Com o fim da Pan Air, ganhou algumas rotas na década de 70, mas estava meio mal das pernas quando em 75 ela foi vendida para Varig. E a dona Varig, que era bem da espertinha, bem da danada, controlando a Cruzeiro, denominou-se a empresa com o nome Varig Cruzeiro. Por quê? Porque ela poderia ter um pouquinho mais de rotas por aí, né? Já que era uma empresa diferente, apesar de ser Varig, né? Enfim. E isso perdurou por mais 20 anos, a Cruzeiro voando com o nome de Varig Cruzeiro. Agora vamos falar de uma empresa que levou o nome do Brasil para os ares, literalmente para os ares. Não como o nosso governo está fazendo hoje em dia, né? Abolindo aí vacina, pedindo o pessoal não usar máscara. Use máscara, gente, e vá se vacinar. Vamos falar da Transbrasil. Essa, alguns sem dúvida já devem ter visto por aí em alguns aeroportos do Brasil. Talvez até hoje lá no canto do aeroporto, virando sucata. Mas falando da história dessa empresa querida por todos nós brasileiros, a Transbrasil nasceu no ano de 1955, mas o seu primeiro nome era Sadia S.A. Essa mesma marca de alimentos muito conhecidas por todos aqui, que inicialmente transportava, apesar do nome, não era manteiga, mas transportava carne. Mas o visionário dono da empresa na época pensou em transportar passageiros. E não é que a coisa deu certo. Tenho certeza que o serviço de bordo era servido com aquela linguicinha calabresa da Sadia, com uma couvezinha e um sanduíchezinho de presunto, né? A Transbrasil nos anos seguintes sempre ficou entre as 4 forças da aviação brasileira. Até que chegou a década de 90 e com muitas mudanças econômicas que já estavam acontecendo no nosso país, a crise se acentuou, até que a empresa deixou de voar no ano de 2001. Agora eu vou falar de uma empresa que, meu amigo, essa voou por muitos anos pelo nosso país e pelo mundo. Vamos falar da Aviação Aérea São Paulo. Sim, a gente está falando da VASP. Essa é outra que ainda figura com algumas sucatas de aeronaves pelos aeroportos do nosso país, principalmente São Paulo, onde era sua sede. Fundada em 1933, a VASP é a empresa que nasceu como empresa privada e foi estatizada pelo governo de São Paulo no ano de 1935, que estava ali com umas crisezinhas, né? A VASP privada, então o governo foi lá e pimba, deu dinheiro e investiu na empresa aérea com seu nome, né? O primeiro grande acidente aéreo foi sofrido por ela no ano de 1940, quando chocou-se com uma aeronave argentina próximo do aeroporto Santos Dumont, caindo na enseada de Botafogo e matando todos os seus passageiros e tripulantes das 12 aeronaves, né? Todo mundo morreu. Foi no total de 19 vidas. Com o passar dos anos, a companhia aérea foi expandindo sua malha aérea
e ela foi comprando outras pequenas companhias aéreas e no ano de 1990 foi privatizada de novo, porque o governo de São Paulo não tinha dinheiro para ficar investindo na VASP, né? Tinha que investir em hospitais, em melhorias, em infraestrutura, enfim, sempre ficava em segundo plano. Sendo ela uma empresa não mais pública nesse período, expandiu muito sua atuação em todo o mundo. Com a entrada da Gol no mercado, a VASP começou a perder sua força e assim ela parou de voar no ano de 2005, quando entrou em recuperação judicial. Várias foram as tentativas de tentar recuperar a VASP, até que no ano de 2008 acabou o sonho do retorno dessa adorada empresa de voar. Uma curiosidade da VASP, vou deixar no card aqui em cima, que foi dela o voo que foi sequestrado, que eu contei em um vídeo algum tempo atrás. Vai lá dar uma olhadinha, que essa história é bem impressionante para a época, né? Imagina um avião sendo sequestrado e o cara querendo atacar o Congresso Nacional. Então vamos falar de uma companhia aérea agora, que é uma empresa que eu particularmente amava essa empresa. Foi a primeira empresa que quando eu conheci eu falei, um dia eu vou voar por ela. Infelizmente não consegui voar por ela. A Webjet Linhas Aéreas nasceu no ano de 2005 e tinha o seu conceito à venda para pessoas que costumavam viajar pelo Brasil de ônibus. Tinha o seu conceito de venda para pessoas que costumavam viajar pelo Brasil de ônibus. Já tinha um estilo low cost e ficava admirado ao ver um estande da empresa na estação de trem da Central do Brasil, pois imaginava que voar naquela época era coisa só para ricos. Mas a Webjet mudou esse conceito. A empresa já nasceu e com pouco tempo já tiveram algumas crises, pois ela não conseguia impor sua força contra as três principais companhias da época, que eram a Gol, a TAM e a Varig. Em 2006, ela foi vendida para um grupo de empresários de ônibus. Olha aí os empresários de ônibus já se aventurando nessa época, né? A CVC também já foi dona da Webjet, quando comprou ela no ano de 2007. E aos poucos a empresa foi crescendo, vencendo suas crises, mas infelizmente a empresa foi vendida para a Gol no ano de 2012. Agora sim, gente, acredito que muitos estavam esperando por ela, a Aviação Aérea Rio-Grandense, mais conhecida como Varig. E vamos falar dessa que sim foi uma das maiores empresas do mundo, não só do Brasil, do mundo, gente. A Aviação Aérea Rio-Grandense foi a primeira companhia aérea legitimamente brasileira e foi fundada no ano de 1927, um pouquinho antes da Panair, que foi a primeira que eu falei lá, que foi a Panair, a primeira grande empresa aérea brasileira, que voou para vários destinos dentro do nosso país e do mundo. A Varig, como falei lá no início, era uma empresazinha regional, começou voando ali dentro do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, mas aos poucos foi se expandindo e chegou ao Sudeste, foi para mais longe aqui dentro do Brasil, chegou a outros destinos pelo mundo, e lá para a década de 30 e 40 ela se expandiu muito, aí se tornou a grande Varig que todos conhecem. A Varig foi pioneira em voos com jatos, entre outras coisas, teve um excelente serviço de bordo. A empresa, que na década de 70 e 80 foi reconhecida como uma das maiores do mundo. No ano de 2001, a Varig começou a entrar em uma grave crise, que só foi crescendo depois da chegada da Gol e da TAM, a atual Latam, em 2006. Até que tentou sobreviver com uma nova razão social, conhecida como Nova Varig, mas em 2007 ela não aguentou e foi vendida para a Gol, deixando centenas de desempregados e alguns que estão brigando até hoje para receber os seus direitos. O triste fim de uma das maiores empresas aéreas do mundo. Gostaram do vídeo? Mas, espera aí. Antes de terminar, eu vou falar de mais uma empresa. Vou falar um bônus aqui para vocês de empresa aqui, que eu sei que vocês vão gostar. A primeira empresa que eu falei nesse vídeo, lá em cima, já voou e já faliu uma vez. A Itapemirim Transportes Aéreos, além de voar com carga, que era o seu carro-chefe, voou com passageiros também. Lá no início da década de 90, no ano precisamente de 1990. Mas isso durou só até 1999, quando a TAM adquiriu a empresa.
Lembrando que a empresa voava em pequenos trechos, com pequenos aviões. Então, não chegou a ser uma top das empresas aéreas, mas no ramo de carga, sim, foi grande. Mas hoje, ela vai voltar com força e vai, se tudo der certo, ser uma das grandes forças da nossa aviação. Aposto que você sentiu falta de uma empresa ou de outra, não é? Então, comente, eu quero a parte 2 desse vídeo. Que tem muita empresa aérea que não deu tempo de falar. Eu falei da própria Avianca lá em cima e nem falei dela aqui. Tem muita coisa ainda, tem muita empresa tradicional também. Então comenta aí se você quer saber de alguma empresa, quer uma parte 2, quer que role uma parte 2? Comenta aí embaixo. E já vou dar um pequeno spoiler do próximo vídeo, da próxima semana. E falando ainda de avião, na próxima semana eu vou fazer um top 10 das pinturas mais estranhas, extravagantes, exóticas. Bem, imagina coisa bem feinha, né? Pintura de avião bem feia. Bem, vou dar o top 10, no meu ponto de vista, de pinturas pelo Brasil e pelo mundo, tá? Acho que vai ser mais pelo mundo, porque pelo Brasil as pinturas são muito bonitas, né? Ficou curioso, né? Então já se inscreva aqui para não perder nadinha e nas nossas redes sociais também. Venha com a gente curtindo a nossa viagem. Obrigado a todos que curtiram esse vídeo e fui! Curta, compartilha, deixe seu like e siga curtindo nossa viagem aqui e nas nossas redes sociais.